disse a Jesus: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus disse-lhe: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Na crucificação, o ladrão que se arrependeu, ele foi ao paraíso quando ele morreu? E o outro, ele continuará ardendo por toda a eternidade? Infelizmente, parece não haver nenhuma reação à expressão de Apocalipse capítulo 22, versículo 18. Testifico a todos os que ouvem as palavras da profecia deste livro. Se alguém acrescentar a essas palavras, Deus trará sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. Muitos esforçam-se por provar suas crenças sobre a imortalidade da alma com essa passagem e aduzem ali um espírito de escrito está. A verdade é que no grego a conjunção que não aparece neste texto, sendo então uma adição pelos tradutores devido às ideias preconcebidas sobre a imortalidade da alma. O original grego diz: e disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus disse-lhe: em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Por outras palavras, te digo neste momento, hoje, estarás comigo no paraíso. Jesus, ele prometeu que estaria no paraíso, mas não indicou a hora, o tempo, quando isso ia acontecer. O que está implícito pela adição do o que, denotando naquele mesmo dia, que ele entraria no paraíso com Jesus. E na mesma linha, em nenhum lugar das Escrituras nós encontramos aqui que Jesus iria ao paraíso depois da sua morte. Mas sim encontramos referência que ele iria ao Pai. Em verdade vos digo, aquele que crê em mim, também ele fará as obras que eu faço, e fará obras maiores do que essas, porque eu vou para o meu Pai. E Cristo, ele foi ter com o Pai ao terceiro dia, após a sua ressurreição. Jesus disse-lhe a Maria: não me toques, porque ainda não ascendi ao meu Pai. Mas vai ter com meus irmãos, e disse-lhes: eu ascendo ao meu Pai e o vosso Pai, e ao meu Deus e ao vosso Deus. Portanto, como poderia Cristo prometer ao ladrão que se arrependesse que estaria com ele no paraíso naquele dia, quando ele mesmo próprio, no terceiro dia, nem sequer tinha ascendido ao Pai? Jó diz dessa forma: porém, morto o homem é consumido. Sim, rendendo o homem o espírito, então onde está ele? A Bíblia ensina-nos que as pessoas, ao morrerem, independentemente do seu comportamento, elas vão para o mesmo lugar. Todas as coisas acontecem da mesma maneira a todos. Um acontecimento acontece ao justo e ao ímpio, ao bom, ao limpo e ao impuro. Aquele que se sacrifica é aquele que não se sacrifica, ao bom e aquele que peca, aquele que jura e aquele que teme o juramento. E esse mal está entre tudo que é feito sob o sol, que um e o mesmo acontecimento se abate sobre todos, e também que o coração dos filhos dos homens está cheio de maldade e loucura no seu coração durante a sua vida, e depois disto vão para os mortos, isso é, para o Seol, Hades ou o sepulcro. E aí esperam até a ressurreição. Eles não são imortais. Paulo, ele escreveu sobre os reis dos reis e Senhor dos senhores, como o único que tem imortalidade, que habita numa luz inacessível, que nenhum dos homens viu ou pode ver.
E isto mostra-nos que, ao afirmarmos que a alma ela é imortal, nós estamos contradizendo abertamente a Escritura, pois a própria Escritura alude que o único imortal é nosso Deus. E além disso, a vida eterna, ela é precisamente a recompensa que o Senhor prometeu. E esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. E daí que o ser humano deve esforçar-se por alcançar. Paulo diz: quem recompensará cada homem segundo as suas obras? A vida eterna para aqueles que, por paciente continuação no bem-fazer, procuram glória, honra e imortalidade. É algo absurdo pensar que o homem procura algo que já tem. Isso confirma mais uma vez que a alma, ela não é imortal. Será no momento em que Cristo apareça pela segunda vez nas nuvens dos céus, quando todos os vivos e os mortos fiéis receberão a recompensa, incluindo também o ladrão que se arrependeu. Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus santos anjos, e então recompensará cada homem segundo as suas obras. Eis que venho depressa, e a minha recompensa está comigo para dar a cada homem segundo a sua obra. Agora, se quando as pessoas morrem, Cristo lhes dá a recompensa, então o que Ele lhes dará na sua segunda vinda? E por outro lado, se a alma ela é imortal, o homem que se arrependeu lá na cruz, ele já está no paraíso, porque ele é imortal e já também tem vida. Então, como pode Deus ele prometer a vida àquele que nunca morre? O que nunca te disseram é que Jesus ele nunca assegurou a este homem que ele estaria no paraíso naquele mesmo dia. Tudo isso tem sido um produto de uma tradução subjetiva. Mas agora surge uma pergunta: será que os ímpios vão arder por toda a eternidade? Para que uma pessoa iníqua ela seja eternamente atormentada, ela precisa de vida eterna para sofrer para sempre num inferno ardente. E tomemos novamente o caso acima, e suponhamos que o ladrão arrependido ele foi ao paraíso. O que, como já dissemos, é totalmente contrário à Bíblia. Mas o que não se arrependeu, para onde foi ele? A resposta mais popular é: para o inferno. E vamos aceitar por um momento esta teoria. Vamos aceitar ela como verdadeira. Suponhamos que o ladrão, ele foi toda a sua vida um ser ímpio. Imaginemos então que ele morreu aos 40 anos de idade. Quando criança, ele não tinha uso de razão e, portanto, Deus, na sua justiça, ele não lhe atribuiu pecados na sua vida de inocência. A partir então dos 7 anos de idade, ele começou a saber o que era bom e o que era mal, optando então pelo mal. Ele cometeu os pecados que todos nós conhecemos. Ele violou a lei sagrada de Deus, até que foi preso, condenado à morte e executado. Ele morreu no ano 31 depois de Cristo e foi diretamente para o inferno, para as chamas que ali o atormentam. 40 anos menos 7 anos de inocência é igual a 33 anos de pecado. E desde o ano 31 até os nossos dias já passaram mais de 1900 anos. No entanto, e também de acordo com essa teoria, o ladrão ele continua pagando pelos seus crimes. Isso significa que durante 33 anos de pecado, ele teve quase 2000 anos de castigo. E como se isso não fosse suficiente, em breve Cristo voltará e deverá permanecer mais de 1000 anos naquelas chamas, por um total de 3000 anos, sofrendo sem misericórdia. E depois será lançado ao lago de fogo, onde passará toda a eternidade. E depois deste processo judicial, é possível dizer que Deus é justo?
Nem mesmo um tribunal humano e corrupto ele comete tal injustiça. Portanto, uma vez que essa teoria é falsa, as Escrituras mostram-nos que a recompensa ela será após a ressurreição. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Se o inferno ele é real, como pode Deus ser justo se ele faz todos arder no mesmo lugar para a eternidade? Aqueles que cometeram poucos pecados, assim como aqueles que cometeram também muitos pecados. Onde, em que lugar está a justiça de Deus? Como é maravilhoso saber que nós temos um Deus justo, do qual ele diz: ele fará um fim completo, ele não se vingará duas vezes dos seus inimigos. O profeta Sofonias, ele especifica que toda a terra será consumida com o fogo do seu zelo, pois certamente ele destruirá apressadamente todos os habitantes da terra. Da mesma forma, o profeta Obadias mostrou: serão como se não houvessem sido. Da mesma forma, o profeta Malaquias escreve: porque eis que aquele dia vem ardendo como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como a palha. E o dia que está por vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz, nem ramo. Mas para vós, os que temeis a meu nome, nascerá o sol da justiça, e cura trará nas suas asas, e saireis e saltareis como bezerros da estreberia. E pisareis aos ímpios, porque se farão cinza debaixo as plantas dos vossos pés. Naquele dia que estou preparando, diz o Senhor dos Exércitos. E para muitos pregadores, a doutrina de um lugar onde os pecadores imortais estão ali eternamente em chamas infernais, ela é necessário para convencer as pessoas. Jonathan Edwards, ele foi o principal filósofo e teólogo do puritanismo anglo-americano. Quando pregou e escreveu sobre o inferno, ele deu rédea solta à sua imaginação, como se viu no mais famoso dos seus sermões, intitulados Pecadores na Mão de um Deus Furioso, pronunciado em 1741. E nesse sermão, Edwards, ele disse à sua congregação: o arco da ira divina está desenhado e as setas colocadas por um Deus enfurecido. Depois ele acrescentou: é apenas a sua vontade que vos impede de cair neste preciso momento na destruição eterna. O Deus que te segura sobre o abismo do inferno, como se pudesse segurar uma aranha ou um inseto abominável sobre o fogo. Ele abomina-te e está terrivelmente enfurecido. A sua ira contra ti arde como fogo. Ele olha para ti como indigno de todos, exceto para lançar-te no fogo. És 10.000 vezes mais abominável aos seus olhos do que a serpente venenosa mais detestável da nossa. Ofendeste-o, e no entanto é apenas a sua mão que te segura, evitando a cada momento a tua queda no fogo. Ó pecador, considera o terrível perigo em que te encontras. O inferno é uma grande fornalha de fúria, um abismo largo e sem fundo, cheio de fogo da ira, sobre o qual é segurado na mão de Deus, pendurado por um fio fino, que as chamas da ira divina queima à tua volta, estão sempre prontas para arder e queimar. É óbvio que este exaltado pregador, ele usou o medo do fogo do inferno para assustar os não convertidos na sua congregação e forçá-los a serem salvos. O evangelista americano Billy Sunday
Percebendo então que muitos pregadores aplicam a tática do medo do inferno, ele comentou: se o inferno não existe, muitos pregadores estão ganhando dinheiro com pretextos falsos. E, infelizmente, muitos ministros continuam hoje a recorrer à ameaça do fogo do inferno e da condenação como uma forma de assustar aos seus ouvintes para o arrependimento, em vez de invocar ao amor de Deus para inspirar gratidão e obediência. Isto é, o que nunca te disseram.